Como receber R$ 1.000 de renda passiva todos os meses? R$ 1.000 pingando na sua conta sem você trabalhar. Você pode estar lá curtindo e você vai lá e recebe o seu rendimento na conta dos seus investimentos. Nesse vídeo eu vou te explicar como é possível receber os R$ 1.000 utilizando 2 fundos imobiliários. Obviamente que isso não é nenhum tipo de recomendação. Os 2 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês aqui é só um exemplo, só para exemplificar o que eu quero mostrar, o que é possível fazer através dos fundos imobiliários. E outra coisa, você investir em apenas 2 fundos imobiliários não é a estratégia mais inteligente. Por quê? O ideal é você diversificar. E quando a gente diversifica, a gente está buscando minimizar o risco, porque o risco ele sempre vai existir, tanto na renda fixa e tanto nos fundos imobiliários, na renda variável, que seria ações, e um investidor mais arrojado até criptomoedas. Mas o que eu quero deixar muito claro para vocês é que a gente consegue diversificar o risco, mas a gente não consegue zerar o risco. O risco ele sempre vai existir. Então a gente chama que tem aquele risco diversificável, que a gente como investidor a gente consegue fazer o nosso papel, e a gente tem aquele risco não diversificável. Um risco que se der uma crise sistêmica, um pânico sistêmico, uma coisa generalizada, como foi o caso do Covid, por exemplo, infelizmente, a gente não consegue 100% se diversificar e passar ileso desse período. Então, todo mundo ali no Covid que investia perdeu 50% do patrimônio. Então, de fato, foi um período muito complicado. Mas o que a gente consegue fazer para a gente poder minimizar, pelo menos a longo prazo, esses riscos? É a gente diversificar. Então, por isso que o ideal é não ter 2 fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou trazer exemplo com 2 fundos imobiliários. MXRF11, que é o queridinho de muitos de vocês, é o maior fundo imobiliário em número de cotistas aqui do Brasil, e também vou trazer o VISC11. Mas antes, a gente vai analisar algumas coisas desses fundos imobiliários, principalmente eu trouxe aqui de forma proposital 2 fundos imobiliários de setores diferentes. Então aqui nós vamos ter o MXRF11, que ele é um fundo imobiliário de papel, então ele tem um foco em dívidas de CRI, em operações de renda fixa que a gente consegue embutir e fazer os fundos imobiliários aqui, que são os CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, e também a gente vai utilizar o VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping, também muito conhecido por vocês, e um fundo imobiliário interessante. Como é de tijolo, a gente consegue analisar um pouco a mais aqui coisas diferentes, porque a análise de um fundo imobiliário de papel e de um fundo imobiliário de tijolo são análises distintas. Tem pontos diferentes para vocês olharem. Você que está começando a investir em fundos imobiliários, ou até mesmo você que investe, a gente vai ter um evento online gratuito aqui no YouTube, ao vivo. Ainda não tem data definida, mas vai ser no meio de dezembro. Eu vou deixar o link para vocês aí no primeiro comentário fixado para vocês se inscreverem nesse evento. Porque é muito importante você se inscrever para você garantir a sua vaga e também para você não perder a data. Porque eu sei que o cotidiano do dia a dia a gente acaba vivendo no automático e você ali por um descuido, tá na rotina, você pode perder o evento. Então você se cadastrando, eu vou te manter informado do evento e você vai garantir a sua vaga. Então o link está no primeiro comentário fixado ou na descrição. Vai lá, já faça a sua inscrição para a gente ali participar desse evento juntos ali e vocês aprenderem a como começar a investir em fundos imobiliários, como receber renda passiva todos os meses com fundos imobiliários, beleza? Então eu conto com a sua inscrição. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. E eu trago conteúdos para vocês aqui todo dia sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já te peço para você deixar o like, se inscrever no meu canal e vem comigo no conteúdo. Bom, vamos começar aqui falando do fundo imobiliário MXRF11. Hoje, cada cota desse fundo imobiliário está sendo negociada a R$ 10,84. Ele tem um dividend yield, que é um rendimento nos últimos 12 meses, de 12,36%. Ele teve uma valorização de quase 7% nos últimos 12 meses, tá? A gente tem uns pontos importantes para a gente analisar. Primeiro, número de cotistas. O MXRF11 conta com 977 mil investidores, tá? Outro ponto legal para a gente analisar é a liquidez média diária. Ele tem uma liquidez ali de mais de 8 milhões de reais em negociação, então uma liquidez muito boa. A gente também pode aqui analisar o PVP, que é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial. E esse indicador, basicamente, quanto maior, acima de 1, mais caro o fundo imobiliário está frente ao seu valor justo a cada cota. Abaixo de 1,
ele se encontra mais barato do que realmente vale, do que vale o seu valor patrimonial, igual a 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no seu preço justo, ou seja, sendo negociado nem mais caro e nem mais barato, simplesmente no preço justo. No caso, o MXRF11, como vocês podem observar, está em 1,09, um pouco mais caro do que o normal, né? A gente aqui consegue ver que ele tem um patrimônio de 2,5 bilhões de reais. O último rendimento anunciado por ele foi de 11 centavos a cada cota. Então, se você tinha uma cota que custa R$10,78, se eu não me engano, você receberia 11 centavos de rendimento. E o rendimento aqui deu 1,01% nesse último mês, tá? Um ponto importante que vocês têm que analisar é o relatório gerencial. Eu vejo várias pessoas aqui do YouTube que não leem, tá? Então vocês encontram o relatório gerencial aqui embaixo, ó. Eu vejo vários investidores que não abrem o relatório gerencial e não leem, não entendem. Basicamente, eles ficam investindo por conta de vídeos do YouTube. Isso é uma loucura. Pensa comigo, você aí tá investindo o seu dinheiro para sua aposentadoria baseado num vídeo do YouTube? Beleza, por exemplo, meu canal eu quero te ajudar. Mas é porque você tem que entender o que você está fazendo, você tem que buscar informações. Então você está investindo o seu dinheiro por longo prazo. E você não vai fazer o mínimo, que seria pelo menos ler um relatório, entender como que o fundo trabalha. Você tem toda a comunicação do gestor com o fundo, tá? Então quem é o gestor aqui é a XP Asset, ela que gere o MXRF11, o administrador BTG Pactual. Basicamente, o gestor é quem faz toda a parte que gera a carteira. Então toda a questão ali de carteira é o gestor. E toda a questão burocrática é o administrador. Então, é basicamente essa distinção, tá? Aqui a gente consegue ver o setor que ele tá, então descendo aqui mais, ó, você consegue ver o rendimento acumulado, tá? Eles trazem o rendimento acumulado, você consegue ver que o rendimento do MXRF11, o valor da cota de mercado mais rendimentos, é esse aqui o que mais rendeu. E se comparado com a NTNB, que é o nosso Tesouro IPCA, inflação, foram bem próximos, né? Eles quase juntos ali no final. Mas enfim, descendo um pouco mais aqui, a gente vai conseguir ver a carteira dele. E a gente consegue ver que a carteira dele tem 78% em CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tá? Então, operações de crédito aqui, ele financia o setor imobiliário, ele empresta dinheiro. A gente tem 14% em cotas de outros fundos imobiliários, que eles também investem. 6% em permutas financeiras e 2% em caixa, tá? Então, isso aqui é importante vocês verem. E também é importante vocês verem quais que são os indexadores do CRI. Como eu falei, ele financia o setor imobiliário. Então, como ele empresta dinheiro, basicamente, ele tem que cobrar uns juros. Então, esse indicador hoje aqui, predominantemente, é IPCA. Você pode observar que 63% da carteira dele é indexado por IPCA e 37% é indexado por CDI. Então, tem esse mix ali, tá? A gente descendo um pouco mais aqui, ó. Cadê? Descendo. A gente chega nessas linhas. O que essas linhas aqui significa? Cada linha disso aqui é uma operação de crédito, beleza? Então, cada linha disso aqui é um dinheiro que ele emprestou para terceiros. E a gente consegue ver que o maior, que o mais representativo, representa apenas 4,56% da carteira dele. Então é um fundo imobiliário bem diversificado e isso aqui é interessante para a gente pulverizar o risco, beleza? Então essas aqui são as informações do MXRF11. Vou falar do VISC11, depois a gente vai para a nossa planilha para a gente ver aqui quanto que a gente precisaria ter de cotas de cada um para a gente receber R$1.000 de renda passiva todos os meses. Então, a gente chegando aqui no VISC11, a gente consegue ver que ele é um pouco mais caro do que o MXRF11, R$ 118,75, mas isso não quer dizer que ele está mais super valorizado. Isso na realidade não tem nada a ver, tá? O valor da cota com o valor justo dele não tem nenhum tipo de ligação. Basicamente o que você tem que ver é quantas cotas existem no mercado. Então o MXRF11 ele é mais barato porque vai existir mais cotas do que o VISC11. Então por isso que o valor dele é mais barato. Como tem mais cota, você pega o valor patrimonial e divide pelo número de cotas disponível no mercado. Quanto maior o número de cotas, menor vai ser o valor para você investir nos fundos imobiliários. E no caso do VISC11, ele vai ter menos cotas do que o MXRF11, tá? E é muito comum os fundos imobiliários ficarem em base 10, esses fundos imobiliários que são cotados ali próximo a R$10, nós chamamos de fundos imobiliários base 10. Então é muito comum eles fazerem isso quando estão começando ou querem ser um fundo mais líquido. Então é muito mais
tranquilo para o investidor comprar uma cota de R$ 10 do que de 120, tá? Então aqui os últimos dividendos, os últimos 12 meses, foi 8,61 e ele teve uma valorização de 9,6%. O fundo imobiliário hoje aí conta com 263 mil cotistas, ele tem uma liquidez média diária de 3,7 milhões de reais e ele tem um PVP de 1,03. Então, conforme eu expliquei para vocês, acima de 1 quer dizer que ele está um pouco mais caro do que realmente vale. Mas vale frisar que esse indicador não é 100% preciso, tá? Então não dá para pegar ele como verdade absoluta. Ele tem um patrimônio hoje de 2,1 bilhões de reais. Em relação a rendimento, o último anúncio aí foi a cada cota que você tinha, você ganhava R$ 1 de rendimento, o que representou um rendimento em percentual de 0,85%. Bom, como o próprio nome desse fundo imobiliário já diz, ele é Vinci Shopping Centers, então é um fundo imobiliário focado em shoppings, tá? Então hoje ele tem um total na sua carteira líquido de 2,5 bilhões, mas na realidade o que totaliza ali é 2,9 bilhões, mas eles têm algumas obrigações aqui, ó, que eles provavelmente se financiaram, né, pegaram empréstimo, pegaram operações de crédito para poder comprar shoppings. Então eles estão com dívida, um total de 706 milhões, conforme vocês conseguem observar por aqui. Tá? Então descendo um pouco mais aqui, ó, para a gente conhecer a carteira dele. Isso aqui é importante a gente ver o NOI, que basicamente é o lucro operacional, o caixa operacional. Como que está se tratando ali, como que está sendo o rendimento operacional dos shoppings. E a gente consegue ver que em 2023 os números estão melhores do que de 2022. Então é positivo porque os shoppings estão vendendo mais. Outro ponto importante para a gente analisar é a taxa de ocupação, que finalizou aqui em setembro em 93,5%. Então quer dizer que quase 100% dele estava ali já ocupado. Mas então a gente consegue ver que esse número aqui foi 93,5%. Então a gente tem ali 6,5% disponível para locação. E a gente consegue ver que esses aqui são shoppings da carteira dele. Então hoje o fundo aí, ó, conta com um total de 23 shoppings em 14 estados diferentes. Então você consegue ver que de fato é muito diversificado e ele tem um total de ABL aí, né, de 250 mil metros quadrados, que é a área bruta locável. Então a área que ele tem ali para locação, 250 mil metros quadrados. E esse aqui são os shoppings que eles têm, tá? Então provavelmente vocês conhecem, podem conhecer algum desses shoppings. Então aqui descendo. Aqui, inclusive, esse Minas Shopping aqui é de Belo Horizonte, onde eu moro. É um fundo muito bom, tá? É um shopping muito bom. E é isso aqui, tá? Esse aqui é o portfólio dele. E essa aqui é a diversificação aí pelo Brasil. Ele está em 14 estados diferentes, estão bem diversificados. Bom, então antes de levar vocês ali para a planilha e mostrar quanto que vocês precisam investir para receber R$ 1.000 de rendimento todos os meses, renda passiva com fundos imobiliários, se você chegou até esse momento do vídeo, eu acredito que você está gostando do vídeo, então não esquece de deixar o like nesse vídeo, o seu like é muito importante, e também de se inscrever no canal, beleza? Começando aqui pelo preço, tá? O preço dos dois vocês já viram, um custa R$10,84 e outro custa R$118. Isso aqui, dividend yield nos últimos 12 meses. Por que eu peguei isso aqui? A gente pega uma média de 24 meses para a gente chegar num número mais realista, para a gente não pegar só o último mês. Então a gente consegue pegar 24 meses, faz a média de qual que foi o rendimento médio, e a gente pega aqui e coloca para a gente ter um valor mais aproximado frente à realidade. Porque dentro de um mês ele pode ter pago menos por algum fato não recorrente, ou ter pago mais ou menos por alguma questão daquele período. Então é bom a gente sempre analisar um período maior. Aqui vocês vão subir, ó, e aqui em cima vai ter esse indicador para vocês. Aqui, ó, rendimento médio mensal, 24 meses. O do MXRF11 foi 10 centavos, então você vai ver que já vai estar aqui, ó, 10 centavos para o MXRF11, e do VISC11 foi um total de 77 centavos. Beleza? Então aqui, só apagar isso aqui. Número de cotas ainda não temos, então eu vou colocar daqui a pouco. E também o rendimento a gente não tem ainda. O valor investido também vamos descobrir agora. Bom, se a gente tiver 1.000 cotas do MXRF11 e 100 cotas do VISC11, a gente vai ter um total investido aqui de 10.840 no MXRF11 e de 11.875 no VISC11. Mas vamos ver aqui, ó, qual que seria o total disso. Já criei aqui embaixo pra gente, tá? Então a gente teria um aluguel mensal de R$ 177 e um total investido de R$ 22.715. Olha que legal, você começou a investir, você está com R$22.000, por exemplo, você está recebendo R$ 177, já é um ponto muito positivo. Jonas, eu não tenho dinheiro, você pode começar, ó, um de cada.
tá? Você vai ter R$ 129 investidos, quase 130, e você vai ter recebido 87 centavos de rendimento. Já no próximo mês, livre de imposto de renda. Então a desculpa que você não tem dinheiro não cabe aqui nesse caso, tá? Se você tem esse tipo de desculpa e tá nesse meu vídeo aqui, eu peço para você sair do vídeo, não tem nenhum problema, tá? Porque meu público é pessoas que pensam na solução e não no problema, tá? Pode estar com algum problema, alguma questão pontual, tudo bem, acontece com todo mundo. Mas tem que pensar fora da caixa, tem que tentar ali, de fato, mudar a situação, mesmo do que seja difícil, tá? Eu sei que às vezes tem várias pessoas que vão estar em momentos difíceis, eu entendo perfeitamente, mas a gente não pode ali ficar também só olhando o lado negativo e não olhar o lado positivo e desenvolver. Então isso é importante. Então, pô, Jonas, você não tem dinheiro, você consegue começar com um pouquinho, uma cota de cada, por exemplo. Não é recomendação, tá, gente? Estou falando de um modo geral. Conforme eu falei, esses dois fundos aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação do Brother Investidor. É um fato, estou só exemplificando para vocês. Beleza. Jonas, eu vou ter, sei lá, 2.000 cotas aqui. E eu vou ter aqui, por exemplo, 200 cotas. Olha, você está com R$ 45 mil. Você está recebendo já R$ 354 mensal. Se você for parar para pensar, já é 1/4 praticamente de um salário mínimo. Então eu peguei uma cola aqui, ó. Deixa eu ver. A gente precisaria de 6.000 cotas do MXRF11 e 520 cotas do VISC11 para a gente conseguir chegar num montante aqui de R$ 1.000 de rendimento todo mês na sua conta. Olha que coisa linda. E você ia precisar de R$ 126 mil. Na minha opinião, você com um apartamento frente a esse valor, se caso você achar, né? Você não consegue alugar por R$ 1.000. Eu te falo, por exemplo, aqui por onde eu moro, Belo Horizonte. Eu não moro no centro, moro muito afastado do centro. Aqui um apartamento de 180 mil, você vai alugar por R$ 700, R$ 800. Aí você vai ter custo, vai ter dor de cabeça. Aqui você investiu, o dinheiro cai na sua conta. Tem os riscos? Tem os riscos, tá? Não estou falando que não tem risco, mas estou falando que o trabalho é muito menor. Então, com 126 mil, você conseguiria R$ 1.000 de renda passiva utilizando esse exemplo desses dois fundos imobiliários. Jonas, eu não consigo começar a investir muito, eu quero começar pouquinho. Quanto que eu preciso investir a cada ano? Vem comigo que eu vou te falar. Quanto você precisa investir para acumular esse montante? Vamos começar aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor. Em um ano, você teria que fazer um investimento mensal, tá? Eu coloquei um ano aqui como base, mas é você investindo 12 meses, então você investindo durante um ano ali, você teria que investir todo mês R$ 10.114,57. Todo mês. É um valor apertado, né? Tem pessoas que conseguem, mas a grande maioria não consegue. Tudo bem, eu pensei nisso. Vamos falar aqui agora de 5 anos. Em 5 anos, você precisaria investir todo mês R$ 1.659, considerando um rendimento médio de 0,79% ao mês, que é basicamente pegando a média dos rendimentos aqui do MXRF11 e do VISC11. Então, pegando uma média ali bem tranquila, 0,79% ao mês, nem estou considerando a valorização do seu patrimônio, porque os fundos imobiliários chegam a valorizar. O MXRF11, ele nem tanto, ele valorizou porque é um fundo imobiliário muito famoso no mercado, mas os fundos de CRI não tendem a valorizar, tá? Eles tendem a manter ali o seu valor patrimonial. Mas os fundos de tijolo sim, porque o que acontece com o imóvel a cada tempo? Eles vão valorizando. E isso reflete dentro do fundo imobiliário, tá? Então ele vai aumentar de preço também. Em 10 anos, quanto você precisaria investir por mês? R$ 637. Já começou a ficar mais tranquilo, né? E claro que você teria que reaplicar os dividendos que você recebe todo mês. Em 15 anos, quanto que você precisaria? R$ 320 por mês. Eu acredito que aqui a gente começa a já chegar no que a grande maioria consegue fazer todo mês. Em 20 anos, a gente conseguiria com R$ 178,55 todos os meses. E com 30 anos, você investindo ali aproximadamente R$ 62,63, você conseguiria acumular um montante aqui de 126 mil para receber R$ 1.000 todo mês. Pô, Jonas, mas tem inflação. A inflação vai vir. Sim, mas os seus rendimentos que você tem também vão ser reajustados pela inflação. Tanto os fundos imobiliários e tanto o seu salário. Então, basicamente, o seu aporte, o seu rendimento, ele vai acompanhando a inflação. Beleza? Então, isso aí é tranquilo que ao longo do tempo você vai conseguindo repor a inflação através dos aportes. E muito provavelmente você também vai conseguindo investir mais, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se inscreveu no evento aí, joga nos comentários que você vai participar do evento. Então fala aí, eu tô inscrito, fechou? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.